Mas antes de nós irmos assim, direto aqui ao ponto, né, eu deixo isso aqui até como pergunta para você. Quem é que nunca teve os seus altos e baixos? Ninguém consegue ter, né, uma vida, de certa forma, muito estável, que nunca teve um alto e baixo em alguma área da sua vida. Seja ele no seu físico, seja ele na sua alma, ou seja ele no âmbito espiritual. E não isentar ninguém, né, daquilo que são suas responsabilidades para com Deus, mas dizer a você que também grandes homens de Deus, grandes personagens bíblicos, de pessoas que a gente nunca imaginava, talvez, se não conhecêssemos a história toda. E nós conhecemos a história toda porque ela está registrada. Mas talvez se não conhecêssemos a história toda, conhecêssemos só os grandes eventos que aconteceram através da vida dessas pessoas, nós não acreditaríamos se alguém contasse que ele também teve um alto e baixo. Que ele também teve momentos difíceis de atravessar. A gente não acreditaria nisso. Mas houve sim personagens na Bíblia que teve esses pontos. Houve momentos na vida deles que estiveram mesmo para baixo. Sabe, e creio que principalmente agora em nossos dias, irmãos, há momentos na nossa vida que se a gente não nos agarrarmos em Deus mesmo, se nós não agarrarmos a nossa fé, nós estamos propensos a isso, a ir para baixo. E deixa eu te falar uma coisa, que pode acontecer até com mais seriedade, até de cairmos, se nós não agarrarmos mesmo a nossa fé nesses tempos. Porque as coisas estão numa velocidade muito grande, acontecendo as coisas numa velocidade muito grande. Até as informações que você tinha de ontem, hoje quando elas forem atualizadas, parece que já mudou tudo. Nós não estamos conseguindo ir atrás. A gente não está conseguindo muitas das vezes nos estabilizar, porque as informações que chegam todos os dias são diferentes. Então muitas pessoas, né, estão à deriva. E a ideia aqui nessa manhã é de trazer uma mensagem para os nossos corações, onde nós possamos estar estáveis em Deus e não estarmos à deriva. Porque, deixa eu te falar, o plano de Deus para as nossas vidas, ele não começa na terra, ele começa lá em cima. Ele começa lá em cima, depois aqui assim na terra é feito, como no céu é feito. É assim na terra como no céu. O que acontece aqui, acontece no céu. A seu respeito, a meu respeito. Então aquilo que é o resultado final que acontece na nossa vida aqui, nós temos que entender que isso faz parte de um plano que foi planeado no céu. Se eu consigo ver dessa forma, se eu consigo pensar dessa forma, aí eu consigo viver o plano de Deus para a minha vida. Se eu não consigo ver dessa forma, aí eu ando à deriva. Porque daí eu estou andando pelos meus próprios pensamentos, fazendo os meus próprios caminhos, e muitas das vezes, caminhos sem volta. Muitas das vezes, caminhos que levam mesmo à perdição. A palavra de Deus fala assim, olha, o coração do homem considera o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Pode até acontecer alguma coisa que você está considerando aí, que você está achando que é bom e tudo mais, mas nunca se esqueça, que Deus é que tem que dirigir os seus passos. Se Ele dirigir os seus passos, mesmo que você tenha nesse andar aí, alguns altos e baixos, de algumas situações, Deus vai trazer uma estabilidade, onde que o final da história será bem bom. Será ótimo, em nome de Jesus. E com isso, irmãos, nessas andanças, nós vamos tendo algumas experiências com Deus. A gente vai tendo as nossas experiências com Deus. Eu espero que cada pessoa que esteja aqui nessa sala de culto, no geral, quando eu falo aqui nessa sala, todos que estão cultuando, nesta manhã, possa entender isso e possa ver, aí ao longo desse tempo que você serve a Deus, de que você começou a acreditar em Deus, né? Quais são as experiências que você tem vivido com Ele. Isso é muito bom nós lembrarmos dessa experiência. Mas ao mesmo tempo, irmãos, você e eu não podemos viver apenas de ficar levantando os troféus que já passaram.
né? Não é para apenas poder levantar, ficar levantando os troféus, que de vez em quando a gente vai lá, dá um lustre no troféu e levanta, aqui que eu ganhei. E aí passa aí 1 ano, 2 anos, você volta lá de novo, dá um lustre no troféu, aqui de novo que eu ganhei o troféu. Isso faz parte da sua história, sim. Suas vitórias fazem parte da sua história. São bons testemunhos. Mas deixa eu falar aqui, se você precisa de viver experiências novas. Você tem que viver experiências novas com Deus. Você precisa de passar por novas experiências. E passar por novas experiências, elas não começam já no final com um troféu. O final é que é o troféu. Mas muitas pessoas querem levantar o troféu é logo no começo. Já começar levantando o troféu. Não funciona assim. Não funciona desse jeito. Muitas vezes tem batalhas. Muitas vezes tem lutas. Muitas das vezes, nesse caminho aí, tem fases que parece que até nós perdemos. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus tem um final glorioso para nós. O final da história vai ser bom. Se você nunca leu, passe a ler o livro sagrado. O livro sagrado diz que a nosso respeito, o final da história é bom. Eu e você temos a possibilidade de lermos o final da nossa história. O final da nossa história é bom, irmãos. O final da sua história é maravilhoso. Não sei se você sabia, mas é. Sabe? Deus teve essa preocupação de colocar o nosso futuro até o final, em um livro, para que nós pudéssemos ler, para que nós pudéssemos viver o que está lá, para que realmente, dentro daquele cronograma de Deus, o nosso futuro fosse maravilhoso. O seu futuro é maravilhoso. O final da sua história é bom. É maravilhoso o final da sua história. Então esses altos e baixos que vão tendo por aí, se você conseguir ultrapassá-los com Deus, você vai ter sempre experiências novas, vai ter sempre novos troféus para que você possa levantar. Amém? Então vamos lá aqui o texto que nós vamos ler aqui. Nós vamos falar sobre uma pequena parte de acontecimentos da vida de Elias. Elias, um dos profetas maiores, um dos personagens, né? Um dos personagens muito importantes da história bíblica e da história do povo hebreu. E do versículo 9 ao versículo 18, diz o seguinte: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, que é um ciclone, tranquilo e suave. E ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuraram tirar a minha vida. E disse-lhe o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profetas em teu lugar. Quem escapar da espada de Jael, Jeú matará. Quem escapará da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Exatamente, até aí do 18. Só que uma pequena introdução aqui na história, para que quem não conhece a história, fique aqui a par da história. Elias foi um grande homem de Deus que chegou a fazer
E a ideia era de colocar o sacrifício no altar, mas não colocar fogo. E aquele Deus que fizesse descer fogo do céu, seria o Deus verdadeiro. E Elias fez isso, junto com 850 profetas, 450 de um e mais 400 de outro lado. E a palavra de Deus fala que ele obteve a vitória porque foi só o Deus verdadeiro que fez descer fogo. E o outro Deus, que era Baal, não fez descer fogo. Então, com essa grande vitória, Elias fez com que uma nação inteira convertesse novamente a Deus. Foi um grande feito ou não foi? Foi uma grande vitória ou não foi? Porque ele conseguiu provar para uma nação, de cedo até meio-dia, quem era o Deus verdadeiro. Apenas com uma oração, ele ora, o Senhor responde a ele e faz descer fogo do céu. Mas esse Elias tinha mais outras histórias anterior a essa. Por exemplo, de orar e não chover por 3 anos e 6 meses. E que depois que aconteceu esse episódio de mostrar quem era o Deus verdadeiro, ele ora novamente e Deus manda chuva. Então era um homem que poderíamos dizer que através da oração ele controlava a natureza para não chover. Através da oração ele controlava a chuva para chover. Através da oração ele fazia com que a presença de Deus se manifestasse de modos sobrenaturais. Isso era o homem que estava em alta. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes em momentos que nós estamos assim, poderíamos dizer, eu não vou dizer mais espirituais, mas eu vou colocar aqui uma palavra, mais dedicados às coisas de Deus. Fica melhor assim, né? Que espiritual eu creio que você é sempre. Mas quando nós estamos mais dedicados à oração, mais dedicados ao jejum, mais dedicados a uma vida com Deus, a nos separar mais, a gente parece que, né, a gente anda um pouco meio leve, com que você está pisando em espuma. Não é assim? A gente não anda muito melhor? A gente anda melhor porque nós estamos em oração, estamos tudo tal. E muitas das vezes nós oramos e conseguimos ver a mão de Deus. A mão de Deus sempre esteve do nosso lado, a mão de Deus sempre esteve estendida. Mas a gente não consegue ver. Mas quando você dedica mais tempo a Deus, mais tempo à oração, sabe o que acontece? Você consegue ver coisas, maravilhas, que talvez em outro tempo você achava que eram coisas pequenas, e continua sendo pequenas, mas através da sua fé você vê que é coisas grandes. Você consegue ver, não, Deus está cuidando dos mínimos detalhes. Porque os grandes detalhes acontecem baseado naquilo que vai sendo pequeno, vai acontecendo, e acontecem coisas grandes. Esse Elias começou com coisas pequenas, orando e acontecendo coisas pequenas. Mas de repente começa a acontecer coisas sobrenaturais, ele começa a ter um controle, através da oração, de coisas muito grandes. Que nós poderíamos dizer aqui o topo, o pódio. E o pódio é muito perigoso. É bom, mas é perigoso nesse sentido homem, nesse sentido alma, é perigoso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas estão vivendo de uma certa forma, mas o sucesso, o auge faz mal a elas. Quando elas chegam num determinado ponto, aí elas esquecem muitas das vezes de Deus, esquecem daquilo que Deus faz, esquecem daquilo que Deus fez. E na vida deste homem aqui, a gente vê alguns detalhes na vida dele, que o poço onde ele tinha entrado fazia parte de um esconderijo dentro da alma, onde ele guardou coisas que ele não deveria guardar. Após fazer coisas extraordinárias, ele recebe a notícia de uma mulher que queria o matar, que era a mulher do rei Acabe, que era a mulher que tinha trago a idolatria para dentro de Israel, que era a mulher que tinha feito com que o povo de Deus adorasse deuses estranhos, que é a mulher que tinha feito sair a adoração do meio do povo de Israel. Então essa mulher, quando ficou sabendo dos feitos que ele fez, que ela matou os profetas todos e tudo, ela não viu o bem que ele fez, ao chamar a presença do Deus vivo, ela não viu esse bem, ela viu como se fosse o mal que ele tivesse feito, em de derrotar os profetas no qual ela acreditava. E aí começa a perseguição. Irmãos, muitas das vezes a perseguição na nossa vida não é por coisas que nós fizemos de ruim. A perseguição é por coisas que nós fizemos de bem. Na maioria das vezes eu vejo que as perseguições a meu respeito baseiam-se em coisas boas que eu fiz, não foi em coisas ruins. Sabia disso? E aí você precisa de estar atento com isso.
Porque se você não estiver atento a isso, se você não estiver atento ao propósito de Deus, se você não estiver atento à direção de Deus na sua vida, você cai nisso. Você vai entrar para uma caverna, você vai entrar para um buraco. Tome noção disso. A maioria das perseguições nas nossas vidas não é por coisas ruins que nós fizemos, é por coisas boas. Pegue aí o exemplo de Jesus. Você acha que curar uma pessoa é bom? Curar alguém é bom? É bom? Bom. É ótimo curar alguém. Jesus curou alguém, só que foi no sábado. Sofreu perseguição. Por causa da religião. A religiosidade das pessoas. A religiosidade diz que naquele dia não podia fazer isso. Irmãos, existe dia para fazer milagre? Qualquer dia pode se fazer milagre. Qualquer dia pode fazer coisas boas. Mas a religiosidade coloca dias para isso, dias para aquilo outro. Então aqui é o seguinte, olha só, Elias começou a ser perseguido por algo bom que ele tinha feito. Por algo bom. E aí é o seguinte, olha só, ele não aguentou essa pressão. Ele não aguentou a pressão de saber que alguém falou que ia matá-lo. Ele não aguentou essa pressão. E não só. O que ele começou a perceber é o seguinte, ele começou a olhar para ele, olhar para a circunstância e dizer assim, olha, eu faço tanta coisa boa que eu faço, mas ainda sofro perseguição. Parece que a perseguição só acha eu. Parece que coisa ruim gosta de me perturbar. Será que essa mulher não viu que já derrotei toda a gente ali? E enquanto nós estamos colocando, irmãos, esse peso em cima de outras pessoas, enquanto nós estamos colocando esse peso em cima de circunstâncias, ainda vai. O problema é quando nós começamos a colocar isso em cima de Deus, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa. Num relato que nós lemos aqui, sabe por quê? O que acontece? A gente começa a fazer a repetição. A gente começa a repetir algumas coisas. Todas as vezes que pergunta se está bom, aí começa a repetição. Ah, e tal, não sei o que, tudo mais, tudo mais. Há pessoas que eu cumprimento e já sei o que eu vou ouvir. Você está bom? Como é que vai? Eu já sei o que eu vou ouvir já. Então, irmãos, acho que eu sou a pessoa que mais ouvi sobre Covid na face da terra, que não é possível. Você está bom, irmãos? Ai, está bom, irmãos, mas a pandemia, ai, irmãos, está bom, ai, vamos virar o disco. Vamos mudar de assunto. Deus pergunta para Elias, Elias saiu diante de Deus, foi para o deserto. Deus mandou ele para o deserto? Não mandou. Se você quiser ter experiências com Deus, deixa eu te falar aqui, preste bem atenção nisso. Não vá para lugares que Deus não te mandou ir. Você pode ser o homem de Deus, você pode ser a mulher de Deus que for, mas se você for para lugares que Deus não te mandou ir, você vai ter péssimas experiências. E a experiência dele no deserto, a boa experiência dele no deserto foi que Deus assim lá cuidou dele, porque Deus tinha um propósito. E lembra que eu falei? O final é maravilhoso. Mas muitas das coisas que nós passamos, a gente estaria livre delas, se nós não fôssemos para lugares que Deus não mandou ir, e não fizesse aquilo que Deus não mandou fazer. Sabia disso? Não responsabilize Deus por aquilo que Ele não tem nada a ver com isso. E quando Deus, mesmo assim Deus cuidando, né? Se eu ler a história toda, Deus mandou lá um anjo que levou pão, que levou água. E nos versículos anteriores a esse que nós lemos, a Bíblia fala que a última vez que o anjo chega e falar com ele, o que você faz aí, Elias? Aí ele conta essa história aqui. Primeira vez ele contou essa história. Aí o anjo fala para ele, levanta, come. Eu sei que você está precisando de repor suas energias. Ele levanta, come. Daí dorme de novo. O anjo chega e fala para ele, Elias, levanta. E aí a Bíblia fala que da segunda vez, ele andou 40 dias e 40 noites. Depois tem todo o significado desses 40 dias e 40 noites, mas não dá para hoje. Não temos tempo para hoje. Fica para a próxima vez. Porque o anjo falou para ele que era para ele poder ir para o monte. O monte que era para ele ir chamava-se o Monte de Deus. Diga comigo assim, Monte de Deus. Presença de Deus.
Então hoje estava querendo dizer para ele, em outras palavras, sai desse marasmo, sai desse deserto, sai dessa lamentação sua e vá para a presença de Deus. Captou aí a mensagem? Para de reclamar, para de murmurar, para de reclamar da vida, para de reclamar das pessoas, para de reclamar de tudo. Vá para a presença de Deus, vá para o monte de Deus, que Deus quer falar contigo. Ele até saiu e foi. Mas ao chegar lá, e aqui é o ponto da palavra que eu quero enfatizar mais para você. Ao chegar lá, a palavra diz que ele foi e entrou dentro de uma caverna. Achou lá uma caverna e entrou dentro da caverna. E aí o anjo chega de novo e pergunta para ele: o que faz aí, Elias? Você pode voltar de novo para mim aí? O versículo 16, se eu não estiver enganado. Não, antes, muito antes. 14. Olha só aqui. O anjo do Senhor chega e pergunta para ele o que ele fazia antes lá no deserto, e ele respondeu isso. Agora aqui, nesse texto aqui, nesse ponto que a palavra fala que o próprio Deus veio falar com ele. O que você está fazendo aí, Elias? Aí ele começa a reclamar. Irmãos, deixa eu te falar aqui, olha, preste bem atenção aqui. Há tanta coisa boa para você falar com Deus, quando Ele for falar contigo. Aí você perde tempo reclamando. A gente perde tempo com Deus com coisa. Deus apareceu para Elias. Ele, ao invés agora de aproveitar essa força, o Senhor me fortalece, porque eu quero fazer mais ainda, que eu quero avançar, que eu quero ir para frente, que eu quero ir. Não, ele perdeu tempo reclamando. E qual é a reclamação? O Senhor sabe que eu sempre fui um bom crente. Eu sempre guardei a lei toda, nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí, nunca fiz nada. Eu sou um bom crente, eu vou nos cultos todo dia, vou no grupo de vida, eu até a hora de madrugada. E olha o que está me acontecendo. Sério, Elias? Eu tenho sido tanto zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Os filhos de Israel todos deixaram a sua aliança. Eles desviaram todos, derribaram seus altares, mataram os teus profetas à espada. E ficou só eu. E eles ainda procuram para me matar ainda. Irmão, deixa eu te falar aqui, olha. Você pode vitimizar para mim, para o seu esposo, sua esposa, seu pai, você pode ser vítima para todo mundo. Para Deus não. Ele te conhece. E mais ainda, sabe por que não adianta vitimizar para Ele? Porque, lembra que eu falei, o plano dele é completo, não é esse alto e baixo que você está vivendo hoje. O final é maravilhoso, o final é glorioso. Tem muito mais coisas para você fazer, de que lamentar. Por 2 vezes Deus pergunta para ele o que você está fazendo, ele fala a mesma coisa. Parece que contou as palavras, como se Deus não tivesse ouvido a primeira vez. Deus ouviu a primeira vez. Então Deus vem para falar, para fortalecer, para fazer tudo, mas a pessoa continua na mesma coisa. Sabe? Isso aqui era uma caverna literal. Era uma caverna mesmo literal, ele entrou para uma caverna. E quem já entrou aqui em cavernas, quem já teve essa oportunidade? Primeira coisa, falta na caverna, falta luz, lá só tem trevas. Caverna, lugar de morcegos, lugar de víboras, lugar de escorpiões, todo mal tem dentro da caverna. É onde tudo aquilo que é venenoso, aquilo que faz mal se esconde. E uma pessoa que sai aqui fora do plano, é incrível, mas parece que vai se socorrer exatamente no lugar mais perigoso que existe. O lugar mais seguro para você é na presença de Deus. Esse é o lugar mais seguro. Mas se você for para lugares perigosos, você está em perigo, sua vida está em perigo.
E deixa eu te falar aqui, há uma caverna onde tem muitas pessoas que têm mandado a sua vida para lá. A sua vida de emoções, o seu estado físico e o seu estado espiritual tem entrado nessa caverna. E tem muita gente com dificuldade para sair de lá. Que chama os lugares tenebrosos da alma. Que é lá onde ficam as nossas emoções, onde nós queremos justificar as coisas, onde nós queremos justificar os nossos erros, onde nós queremos justificar a nossa saída da presença de Deus. E aí nós começamos a achar os culpados. Lá dentro da nossa alma nós fazemos isso. O plano de Deus para a vida de Elias, maravilhoso. Foi Deus que mandou ele entrar na caverna? Deus falou para ele: você vai para o monte. O nome do monte era Monte de Deus, considerado Monte de Deus, que era onde Deus falava. Então, ao invés de ir para o monte de Deus, ele foi para a sua caverna. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Nunca se ouve, irmãos, pessoas com problemas emocionais, igual nós temos nesses dias. Pessoas que criaram na sua alma verdadeiras cavernas, onde foi para lá todos os seus sentimentos estão guardados nessa caverna, os lugares perigosos, onde pessoas não conseguem dormir, pessoas não conseguem dar passos na sua vida profissional, na sua vida emocional, na sua vida conjugal, porque eles estão dentro desse marasmo da caverna, com medo. E poderia aqui até usar a palavra do momento, pessoas que estão com as suas vidas totalmente confinados na amargura que eles criaram dentro dessa caverna alma. Que estão lá com medo do amanhã. Porque pensaram da seguinte forma: olha, eu servi a Deus tantos anos, para chegar no ano de 2020 acontecer isso comigo. Eu trabalhei tanto para quando chegar no ano de 2020 acontecer isso comigo. Deixa eu te falar, nós não podemos ficar dentro dessa caverna. Nós temos que ir para a presença de Deus. Nós temos que sair dessa caverna da alma e irmos para a presença de Deus. E nesta manhã a minha oração é que você saia desse marasmo, desse estado de alma, e venha para um estado de espírito, onde você contempla a presença de Deus, onde você não vitimiza situações, onde você não vitimiza por causa de circunstâncias, mas você pensa da seguinte forma: eu estou nas mãos de Deus. E nesse lugar, irmãos, de solidão de dentro da nossa alma, nós nos excluímos do resto das outras pessoas. Parece que toda a gente deixou de ser importante. Esse é um lugar perigoso, onde as pessoas estão entrando hoje. E aproveitando agora que não se pode se relacionar de certa forma, por causa que não há aproximação social, por causa do tal distanciamento social. As pessoas também estão se distanciando emocionalmente, estão se distanciando das pessoas na relação do amor, estão se distanciando de tudo, e estão se isolando dentro do seu mundinho cavernoso de alma. Isso é perigoso. O povo de Deus tem que tomar cuidado com isso. Sabe, não isento ninguém das suas responsabilidades. Nós temos responsabilidades, sim, responsabilidades com a nossa segurança, com a segurança do próximo. Temos as nossas responsabilidades. Eu estou falando de coisas mais importantes, onde que mesmo tal distanciamento não te distancie de alma, nem de amor, nem de fraternidade de ninguém. Entendeu? Que é muito diferente. Elias, esse homem das coisas extraordinárias, agora estava embaixo. E estava embaixo, ele se foi refugiar, querendo se vitimar para Deus. Só ficou eu. Você já ouviu essa frase assim? Parece que tudo me acontece. Parece que acontece só comigo. Não é possível. Parece que não acontece isso com mais ninguém, irmãos. Deixa eu te falar.
Esse é apenas um estágio que acontece contigo, com outras pessoas acontecem outras coisas, e às vezes muito piores. Né? Acontecem coisas piores. Sabe, eu tenho vivido um tempo de receber mais notícias. Sim, de receber mais notícias. De pessoas que se partiram. De jovens, semana mesmo, de um jovem de 20 anos, né, com a vida toda para frente, partir e tudo mais e tal. São tudo notícias que há um impacto dessas notícias para a gente. Mas eu não posso me recorrer às minhas emoções e ficar lá no minha caverna de emoções. Eu tenho a presença de Deus, eu tenho que continuar lá. Você tem que continuar na presença de Deus, tem que continuar na presença de Deus. Assim você consegue vencer os baixos. Cuidado com as suas emoções. É hora de nós cuidarmos delas. Né? Tem aí uma série de profissionais que se levantaram agora para cuidar disso. Sim, amém. Mas deixa eu te falar, você também tem Deus para te ajudar. Na presença de Deus nós encontramos esse refúgio. Sabe, e aí talvez eu e você, se tivéssemos um discípulo que depois de ele fazer coisas maravilhosas, dessa forma assim, de repente ele saiu, foi para o deserto, chegou lá, entrou dentro do, não quero mais saber. Não quero mais saber, porque naquela igreja sou eu que faço tudo. Naquela comunidade sou eu que oro, sou eu que faço tudo. E de repente, olha como é que me tratam. Querem me matar. Eu acabei de dar lá uma grande prova que Deus existe, que Deus faz maravilhas. E agora querem me... Não quero saber de mais nada. Mas aí, irmãos, Deus é tão cuidadoso que vai atrás. Talvez eu e você não fôssemos, mas Deus vai. Porque o plano de Deus conta no final. O troféu maior é no final, não é agora, no meio da competição. Perdoe aí a frase de competição. Sabe? É assim que funciona. É no final. E então Deus vai lá buscar Elias. E quando chega lá ele fala assim, só eu fiquei. Não é bem assim. Quantos profetas Deus falou que ainda tinha guardado? Vamos ver lá o texto? Versículo 17, se eu não estiver enganado. Uau! Elias, você está pensando que você ficou? Você está pensando que é só você? Não, Elias, tem 7.000 que eu precisei de guardar eles, que talvez esteja passando por coisas piores do que você. Elias, tem 7.000 que não se dobraram os joelhos, continuam de pé. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus porque há uma igreja de Deus. E quando eu falo de igreja, não estou falando de... Por favor, me entenda. A igreja de Deus. A igreja de Deus espalhada pelos 4 cantos. De pessoas que estão nesse momento que nós estamos aqui, tão tranquilos aqui neste lugar, ainda mandando aí para a internet aí, o culto, para todos cultuarmos. Há irmãos que estão escondidos para orar. Quando eu fui ao Egito, que nós recebemos lá alguns irmãos que vieram da Síria. Eles não podem ter a Bíblia do jeito que você tem, nem pelos aplicativos eles têm a Bíblia. Aí é que não pode ter mesmo. Mas eles acharam uma maneira, em um grupo, de conseguir ler a Bíblia. E esse grupo lê a Bíblia não é da forma que nós lemos aqui, que nós temos os livros todos. Esse grupo tem a folha da Bíblia. Então aquela folha vai passando. Hoje é que você lê, passa para o outro vai ler, vai circulando as folhas todas. Em uma ordem que eles inventaram lá para poder ler a Bíblia. Você está achando que é só você? Você acha que é só nós que estamos passando por momentos difíceis? Deixa eu te falar, saia dessa caverna e vem para a presença de Deus. É a melhor coisa que nós temos que fazer nessa manhã. Eu me
me lembro que um dos pastores que foram conosco perguntou para um daqueles jovens que estavam lá: deixa eu te perguntar aqui, por que você não sai de lá? Você está aqui no Egito, aqui agora, era só você não voltar. E ele podia fazer isso, não voltar. E a pessoa dizia assim: não, Deus tem um plano para a minha vida ali, para mim ganhar muitas pessoas para lá, eu não posso ficar aqui, eu tenho que voltar. O que eu quero falar com você nessa manhã, irmãos, é para dar importância àquilo que tem importância na sua vida. Tem coisa mais importante na sua vida. Sabe, não calcule o seu sucesso ou insucesso pelas coisas naturais que estão acontecendo no mundo com todas as pessoas hoje. Mas considere como sucesso da sua vida num todo estar na presença de Deus. Isso é sucesso. Isso é o maior sucesso. Sabe, o plano de Deus para a vida deste homem aqui era fantástico. Quando ele está falando que só ele, sabe, o trecho fala que quando ele estava na caverna, ele pediu a morte. Ele falou: não quero mais viver. Se for para ter uma vida assim, eu não quero ter mais, eu não quero mais. Mas você acha que esse homem queria morrer? Não queria. Nos nossos baixos, nós desejamos coisas que na verdade nós não queremos. Mas como nós estamos fazendo-nos de vítima, vitimizando a nossa vida, a gente fala de coisas que a gente não deveria nem falar. De coisas que realmente nós não queremos, mas a gente solta da boca para fora. Ora, se esse homem quisesse realmente morrer, por que ele não ficou lá para enfrentar Jezabel? Ele correu de Jezabel por quê? Porque Jezabel falou que ia matar. Agora, querendo se vitimizar, diz para Deus: eu quero morrer. Ah, quer morrer o quê? Se quisesse morrer, você tinha ficado lá. Os papais que estão aqui, sabe quando nossos filhos querem, quer assim? Tanto por uma coisa como por outra. Quando, muitas das vezes chegar: eu te amo. Ai, como eu te amo. Eu te amo tanto. És o melhor pai do mundo. És a melhor mãe do mundo. Você fala: O que você quer? Não é assim? Mas ao mesmo tempo também, quando eles chegam da escola e falam o seguinte: lá na escola hoje, toda a gente queria me bater. Toda a gente queria te bater? O que você fez? Fiz nada. Eu não fiz nada. A professora hoje foi muito má comigo. A professora gritou comigo. Tá, mas gritou por quê? Foi má por quê? Ninguém anda fazendo as coisas assim. Não é assim? Irmãos, então preste atenção aqui. Se você que é papai e mamãe, que não escrutina coração, que não sabe o que vai na alma, é capaz de identificar esses deslizes, imagine Deus para conosco. Por isso mesmo que a oração de Davi era: Senhor, sonda o meu coração, olha aqui dentro. Ele é enganoso, esse coração é enganoso. Esse meu ser, esses meus sentimentos muitas das vezes não condiz com aquilo que o Senhor sente, nem a meu respeito. Mas eu quero que o Senhor olhe aqui dentro: se houver algum caminho mau, guia-me por um caminho eterno. Amém? Então deixa eu te falar aqui uma coisa, irmãos. É o seguinte: nós podemos chegar a Deus da forma que nós estamos, do jeito que nós estamos, e até querendo ser essas vítimas. Não é esse o caso. Mas também quando Deus mandar você sair da caverna, você tem que sair. Que foi o que aconteceu com Elias. Ele estava lá, se vitimou, que queria morrer, que não sei o que e tudo mais e tal. Mas quando Deus falou assim: não, sai para fora aqui que eu quero te mostrar as coisas aqui, ó. Sobe em cima daquele monte ali, aqui que é o monte que é para você ficar. Ali que é na presença de Deus que eu quero você. Ali que eu quero falar com você o que eu tenho para fazer a seu respeito ainda. Deus tinha ainda reis para ele ungir. Deus tinha que para ele levantar o sucessor, que era Eliseu. Tanta coisa boa que Deus tinha para fazer. Ele estava pensando que era só correr de Jezabel. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para você é que aquilo que Deus tem para a sua vida não é essa simples preocupação desse dia a dia seu.
O que Deus tem para a sua vida não é essa simples preocupação de como é que vai ser a vida de seus filhos, como é que vai ser a vida do seu esposo, como é que vai ser a vida dos seus pais. Não é isso, só que Deus tem para você essa preocupação do que você vai comer amanhã, não é essa preocupação não. O que Deus quer para você é que você fique na presença dEle, que Ele tem tudo. Ele tem tudo, Ele pode fazer tudo, mas é para quem está na presença dEle, para quem ouve a voz e sai desse marasmo. Sabe? Aquilo que nós temos que colocar, irmãos, na presença de Deus, não leve para a caverna de alma. Não guarde para você essas coisas. Não guarde para você esses medos, não guarde para você esses temores. Não guarde isso para você, coloque isso na presença de Deus. Sabe, essa caverna que nós muitas das vezes temos entre nós, é que guarda aqueles segredos sombrios. É a caverna que guarda as nossas tristezas. É a caverna que guarda mágoas que a gente carrega, não sei de que tempo, que não é preciso carregar. De mágoas que a gente carregou para a nossa vida toda. De, que mais? De coisas que a gente nunca se perdoou por ter feito. Coisas que Deus já perdoou. E a gente carrega isso tudo, carrega essa pressão toda. De saudades que parece que são eternas. De pontos na nossa vida que não deram certo, e a gente fica aqui, já estamos vivendo em outra. Nós estamos está vivendo 20 anos depois, mas está parado naquele tempo, onde que deu alguma coisa errada na sua vida. Relacionamento que não deu certo, a família que desestruturou, não, irmãos, não pode ficar parado aí nesse tempo passado, não. Nós estamos vivendo outro tempo, gente. Nós estamos vivendo agora tempo de sair dessa caverna e ficar na presença de Deus. Porque a ideia de Deus para a sua vida e para mim é que as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Essa é a ideia de Deus. Qual é a ideia de Deus para esse homem? Deus queria que ele fosse ungir rei, irmãos, ungir um rei. Tem a oportunidade de um profeta ir lá e ungir um rei para Israel. Isso queria dizer que Deus tinha coisas novas para a nação. E tendo coisas novas para a nação, Ele queria usar aquele homem de Deus para fazer isso. Deus falou, eu quero que você vai ungir um novo rei de Israel. E tem mais ainda, eu quero que você levante um sucessor. Glória a Deus, irmãos, nós temos filhos para cuidar. Para que vão ser verdadeiros sucessores nossos nessa linhagem aí da sua família. Creia nisso. A vida não acabou em 2020, não. Nós precisamos de sucessores. Nós precisamos ainda fazer muitos discípulos. A igreja vai multiplicar, a igreja vai crescer mais ainda. Tem muitas pessoas que pararam até de evangelizar, não sei nem porquê. Não, nós podemos convidar as pessoas para ir para a igreja. Nós podemos convidar as pessoas para ir para o grupo de vida. Nós precisamos de líderes, precisamos sair dessas cavernas que nós nos metemos. É que agora não podemos levar as pessoas na casa, porque não pode juntar muita gente. Não, se precisar de fazer outra reunião, a gente faz outra reunião. Nós podemos levar o culto online, partilha com alguém o culto, partilha o seu grupo de vida, manda mensagem para as pessoas com o ID para ele poder entrar lá no Zoom, no seu grupo. Nós precisamos trabalhar, não podemos ficar aqui nessa caverna aqui agora. Porque agora nós vamos esperar as coisas voltarem ao normal. E não, as coisas nunca voltaram ao normal na vida de Elias, não. Mesmo porque nós andamos em novidade de vida, nós não andamos no normal. Mesmo porque eu e você andamos no sobrenatural. E para andarmos no sobrenatural, as coisas normais têm que sair fora. E graças a Deus que elas saíram. Pastor, graças a Deus, graças a Deus. Em todos os momentos difíceis na história, e não vou falar para você da história geral, mas eu quero aplicar apenas a história bíblica. Em todos os momentos difíceis foram quando os homens de Deus e as verdadeiras mulheres de Deus se apareceram. Todas as épocas. Pode olhar para você ver na Bíblia, todas as épocas de dificuldades, todas as épocas que, principalmente nessa história geral que conta dos hebreus, que depois viraram o povo judeu,
Toda essa história desse povo, nos momentos mais difíceis da vida deles, foi onde Deus apareceram e aconteceram coisas sobrenaturais. Eu vou te falar aqui uma coisa. Nós somos o segmento da igreja que começou em Jerusalém. Que começou como igreja, prédio, tal, lá no cenáculo. Que é uma igreja que começou antes. Na revelação de Pedro, quando ele disse que Jesus era Cristo, Filho do Deus vivo. E a frase de Jesus continua viva até hoje: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Mas preste bem atenção aí, Jesus não estava falando que as portas do inferno não vai prevalecer contra o prédio que está aqui na estrada da estação Pavilhão 2. As portas do inferno não prevalecerá contra essa igreja que está aqui. Essa igreja que está aí. Essas igrejas aqui. Você pode avançar com a sua vida espiritual, sim. Você pode avançar em nome de Jesus, sim. Naquilo que Ele colocou na sua vida para fazer. Naquilo que é os sonhos de Deus para a sua vida, que você já sabe. Naquilo que é os planos de Deus para a sua vida. Você pode avançar sem medo. Porque nem se as portas do inferno se levantar, elas não vão prevalecer, porque você vai passar em nome de Jesus. Você precisa ter novas experiências com Deus. Deus queria que Elias tivesse uma experiência fantástica. E se você for ver o final da história, o final da história é para o homem que lamentou tanto, queria até a morte. O final da história era não morrer. Lembra disso? Depois procure ler 2 Reis. Depois você procura lá e lê depois os próximos capítulos, que você vai ver a história de Elias e depois continua na história de Eliseu. Aquilo que era o plano de Deus para a vida dele, irmãos, não era ele morrer. A Bíblia diz que o Senhor disse para ele que ia tomá-lo. E certo dia aconteceu algumas coisas interessantes. A Bíblia diz que Elias desapareceu. Ninguém nunca sabe onde Elias for enterrado, ninguém sabe onde Elias morreu, ninguém sabe nada disso, porque a Bíblia diz que Deus o trasladou, o tomou para si. Ninguém sabe do final da história dele nesse sentido. Mas o que Elias muitas vezes aqui pediu para Deus? Eu quero morrer. Sabe, não adianta você pedir a Deus para fazer aquilo que Ele não tem para sua vida. Que a nossa oração seja essa: Senhor, eu quero que os seus planos se estabeleçam na minha vida, ao ponto que eu faça a sua vontade. Porque eu sei que a sua vontade é boa assim no céu como é na terra. Eu quero fazer as vontades do Senhor, eu quero ter mais experiências com o Senhor. Deixa eu te falar aqui, irmãos, bem sério mesmo. Por favor, grave isso aí, não deixe de esquecer. Use esse tempo que nós estamos a viver agora para ter boas experiências com Deus. Comece a orar ao Senhor. Comece a buscar a Deus. Comece no seu íntimo buscar o Senhor. E comece a ver aí, comece mesmo a perceber coisas que, pequenos detalhes que Deus está usando aí para poder fazer muita coisa boa nesse tempo. Entendeu? Deus está fazendo coisas muito boas agora. Mas muitas vezes nós não estamos vendo porque nós estamos olhando o caos. Nossos olhos estão virados para o caos. E nossos olhos estão com medo do caos. E Deus está fazendo tanta coisa maravilhosa, mas com esses olhos só de ver caos, com esses ouvidos só de ver más notícias, a gente não consegue ver as coisas boas que Deus está fazendo. Se você está neste culto, nesta manhã, isso tudo faz parte de um plano de Deus, para que ao ouvir esta mensagem, em nome de Jesus, você comece a ver as coisas de outra maneira. Não espere aquilo que é natural que possa acontecer, mas espere daquilo que é sobrenatural que Deus pode fazer. E Deus pode fazer e vai fazer. Outra coisa boa para você gravar aí: o final da sua história vai ser bonito demais. Vai ser lindo, maravilhoso o final da sua história. E se você quiser saber mais sobre o final da sua história, está tudo aqui. Está tudo aí no livro sagrado, o final da sua história. Quando eu vejo o final da minha história aqui, eu me alegro demais.
Porque eu creio em um Deus que diz que quem crê nele, ainda que estiver morto, vive. Eu creio em um Deus que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então eu e você não precisamos viver nas amarguras dos acontecimentos, nessa caverna de passado, de tanta coisa que aconteceu conosco. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas da caverna, fica tudo lá na caverna. As coisas velhas se passaram e nós agora temos um tempo novo com Deus. A Bíblia fala que quando ele saiu da caverna, ele começou a ter uma experiência marcante, com coisas acontecendo na própria natureza. Até a voz de Deus vir, veio terremotos, veio muitas coisas. E depois acontece uma pequena brisa, um pequeno vento. E aí a voz de Deus vem, e aí Deus fala com ele. E é engraçado que mesmo assim, acontecendo essas coisas, Deus pergunta: o que é que você está fazendo aí? Ele responde as mesmas coisas. Mas aí Deus fala assim: não, peraí, não basta aqui agora. Chega de você viver essa reclamação, chega de você viver, Elias, essa murmuração, desde você viver essa caverna que você se enfiou aí dentro da sua alma, chega de você viver isso. Eu tenho coisas melhores para você. Você vai sair daqui, vai descer, vai ungir reis, vai ungir profetas, ele vai fazer coisas maiores que você nunca fez até agora. Você vai fazer coisas grandes. Eu espero que essa palavra seja uma direção direta para a sua vida nessa manhã, para que você saia desse marasmo aí, dessa caverna que você se enfiou, pensando que está tudo contra nós, está tudo do planeta Terra está contra a humanidade. A gente vê cada teoria da conspiração aí para tudo enquanto é lado, e muitas vezes nós somos até propagadores disso. Temos a oportunidade de pregar o Evangelho, temos a oportunidade de partilhar o culto, temos a oportunidade de partilharmos textos bíblicos, temos a oportunidade de partilharmos uma palavra de esperança. Mas aquilo que nós queremos partilhar é as teorias que muitos inventam aí por aí. Porque dá mais likes, dá mais não sei o que, dá mais o que, traz mais medo, traz mais... Não, irmão, pelo amor de Deus. Vamos partilhar coisas boas, vamos partilhar a palavra de esperança, vamos partilhar aquilo que Deus pode fazer. E que você possa falar: Senhor, eu quero que o Senhor faça coisas grandes na minha vida. Assim como nós falamos aqui no momento de oferta. Que o Senhor me abençoe para mim poder abençoar. Que eu seja o canal do Senhor para isso. Sabe, eu quero orar por você nessa manhã. Os irmãos do louvor, por favor. Vamos colocar de pé. Sabe, texto de Salmos, ele fala o seguinte, que o Senhor de longe entende os nossos pensamentos. E muitas das vezes aquilo que domina a nossa mente para ficarmos para baixo é exatamente aquilo que nós pensamos. Nós pensamos tantas coisas. E pensamos na maioria de coisas que não acontecem, na maioria de perigos que nunca vão acontecer, mas aqui como querendo precaver de perigos que nunca vão acontecer, nós nos preocupamos, ficamos preocupados. Ficamos preocupados. Sabe, às vezes a nossa preocupação é tanta
que nós queremos colocar preocupação como um sentimento de quem importa com o outro. Às vezes essa é a nossa desculpa para poder falarmos que nós importamos. Por exemplo, alguém foi fazer uma viagem, aí a gente fala com ele assim: olha, quando você chegar lá, você passa uma mensagem falando que você chegou. Até aí está tudo bem. Mas aí 5 minutos depois que ele saiu, a gente passa outra mensagem: como é que você está indo na viagem? Ele: não, nem saí ainda, estou aqui ainda perto. Aí passou 10 minutos, a gente manda mensagem de novo: como é que está? Você está... Aí 15 minutos depois, a viagem vai durar 2 dias. Aí de 15 em 15 minutos você está lá: já chegou? Está tudo bem? Está correndo tudo bem? Às vezes nós passamos essa ideia de que é que nós importamos, mas na verdade não é que nós importamos, é que nós preocupamos. Entendeu o que eu quero dizer? Nós estamos querendo justificar uma coisa com outra, justificar uma coisa ruim com uma coisa boa. Em casa nós costumamos fazer o seguinte: vai viajar? Sim, oramos, colocamos tudo na mão de Deus e viaja. Na hora que chegar, que deu tempo, que aconteceu, retornou, eu cheguei, foi tudo bem, tudo mais, tal. Mas aqui que eu quero te dizer é o seguinte: eu usei esse exemplo para dizer para você que preocupação não é cuidado. A preocupação vai ocupar a sua mente toda, vai ocupar o seu ser de coisas que não é para o momento. Não é para o momento. A preocupação do profeta aqui era por uma coisa que nem ia acontecer. Era acontecer. A preocupação dele, que era só ele, mas afinal de contas Deus tinha guardado 7.000. Então deixa eu te falar aqui, irmãos. Nós estamos passando hoje, muita gente está passando também. Muitos filhos de Deus estão passando situações assim. O que vai marcar a diferença? O que vai marcar a diferença é a confiança que nós temos em Deus. Que a nossa vida está nas mãos dEle. A confiança que nós temos nele, que o plano dele é perfeito. E aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ele começou uma boa obra na sua vida, ele começou algo novo na sua vida, e ele vai aperfeiçoando isso. Então deixa eu te falar: livre-se das preocupações, livre, sai dessa caverna nessa manhã, dessa caverna de alma, de coisas do passado, de tantas coisas que nem vai acontecer. Saia disso, irmão, saia disso. Venha para a presença de Deus. Venha para a presença de Deus. Você que está desanimado por alguma coisa, está desanimado por alguma coisa que as pessoas te fizeram, está desanimado por alguma coisa que crentes te fizeram, está desanimado por tanta coisa que aconteceu na sua vida no passado. Deixa eu te falar, é só amanhã para você entrar no rumo novamente, sair disso aí e vir para o monte de Deus. Venha para a presença de Deus, que na presença de Deus tudo se esclarece. Se esclarece e aí ele fala o que vai ser a continuidade vai ser boa em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque assim, olha, para ser manifesta a glória de Deus, preste bem atenção nisso, para poder manifestar a glória de Deus hoje, o maior testemunho para manifestar a glória de Deus hoje é Deus fazendo coisas na vida dos seus filhos. Do jeito que as coisas andam, irmãos, é o testemunho que aconteceu na sua vida que manifesta a glória de Deus. Não vai acontecer coisas assim